Vocês gostaram do passeio até agora? Muito bom, muito bom. Está sendo muito esclarecedor porque os pontos visitados estão sendo conectados aí pela instrução da Selma e está dando para a gente rever aquilo que a gente só sabe por referência histórica, bíblica, enfim. Então está sendo positivo, está incorporando muito. Acho que o sentimento geral é esse. Quais cidades que vocês passearam? Começamos por Tiberias, né? Não, Carmelo. Ah, Carmel, em Haifa. Haifa. Eu morei em Haifa também. É. Estamos hospedados mesmo no Carmelo, três noites. Os Hassidim, os adeptos do Rav Nachman, de Breslev, eles dizem que Haifa é Irakodesh, é a terra, é a cidade sagrada, porque foi a primeira cidade que o Rav Nachman desceu em Israel. E conta que quando ele chegou aqui, ele deu 2 passos e falou, pronto, já posso ir embora, porque já fiz o que eu tinha que fazer. Aí o discípulo dele, que estava ajudando ele a carregar as coisas, não, Rebbe, todo mundo está te esperando em Jerusalém, em Tivérias, vamos, chegamos aqui com tanto trabalho, você já quer ir embora? Não, já fiz o que eu tinha que fazer. Eles fazem os concertos que só eles sabem, né? Aí, na verdade, depois o Rav Nachman nunca discutia e se o rapaz insistiu com ele, e graças à insistência ele viajou, foi para Tivérias, Sfat. Vocês começaram no Carmel, né? Depois, Haifa, Tibérias. E agora Sfat? Visitamos Nazaré, visitamos Canaã. Qual é outro lugar? Está faltando. Vamos ver hoje o Monte Hermon. Né? Vamos a Golã. Sfat é uma cidade muito espiritual, vamos dizer assim. Dizem que o terremoto que teve aqui, teve um terremoto, não sei exatamente o ano, a Selma certamente sabe, que destruiu boa parte da cidade, foi porque o nível espiritual dela estava mais alto que o de Jerusalém. Aí teve que ter um equilíbrio, né? Porque aqui se juntou tanta parte mística da Torá, que é a Kabbalah, a parte oculta da Torá, e também a parte revelada, o Shulchan Aruch, que na mesma época estavam aqui o Rav Yosef Karo. O Rav Yosef Karo, ele fez todas todos os procedimentos da Torá, e estava o Rav Yitzhak Luria, que é considerado um dos grandes cabalistas, e estava o mestre dele, que é o Rav Moshe Cordovero, também estavam aqui em Sfat. Então era uma coisa muito impressionante. Conta até que o Rav Yosef Karo não conseguia assistir às aulas do Rav Yitzhak Luria. O Rav Yitzhak Luria falou, não, você tem que fazer outra coisa nesse mundo. E conta-se também uma história que eles estavam rezando juntos, e quando eles terminaram a reza, o Yosef Karo demorou um pouco. Mas o Rav Yitzhak Luria, o Ari, o nome dele é Ari, Arizal. Ele falou, você pensou naquela parte da Torá durante a reza, não? Ele falou, Ele captou que ele estava pensando em determinado trecho da Torá, por isso que ele demorou um pouco. Enfim, é um lugar muito especial mesmo.
principalmente essa parte velha da cidade, parece um teatro, né? Eu cheguei aqui, falei, nunca vou me acostumar com essa parte velha da cidade, mas agora eu já acostumei. Eu ficava numa parte mais nova e estudava na parte velha para poder equilibrar um pouco. Que aqui é muita energia, né? Enfim, conheci a Selma através do meu cunhado e ela me pediu para falar um pouco sobre assuntos que interessam a vocês. Eu falei que eu não sou um experto no assunto, mas eu estudo aqui, estudo ali. Baruch Hashem, tive o mérito de poder estudar aqui em Sfat, continuo estudando. E para falar sobre um assunto como Kabbalah, sobre que é a parte oculta da Torá, tem que falar antes da Torá, um pouco de Deus, abençoado seja. Senão não dá para começar, né? Então, o principal aqui, antes de falar sobre Kabbalah ou alguma coisa, a parte oculta da Torá, temos que entender que isso aí tem que ser bem, é um fato da existência de Deus. Ou seja, a existência de Deus engloba também o fato de Ele providenciar tudo para cada um de nós no tempo exato. Não há nada no mundo que ocorre sem a providência divina. Assim dizia o Baal Shem Tov, também foi o fundador da Hassidut, era o avô do Rav Nachman, na Rússia. Ele falava que a pessoa tem que acreditar que se caiu uma gota de água ali, tem que ser exatamente ali. Ou coisas parecidas. Não tem nada que não é feito sobre a providência divina. E a pessoa, devagarinho, quando vai observando as coisas, ela vai vendo que é tudo sincronizado. Se nós estamos aqui agora, é porque Ele quer. Essa é uma parte. E segunda, que também é a mesma que a primeira, que não é que Deus fique lá longe e o mundo vai acontecendo sem intervenção dele. Toda hora tem intervenção divina. E uma outra coisa que é importante saber, que o Rav Nachman dizia muito isso, que a pessoa pode conversar com Hashem. Eu chamo Deus Hashem, o nome. É uma coisa que aparentemente é simples, mas também não é tão simples. Que, sendo todo-poderoso, o dono do universo tão grande, né? Quem somos nós para abrir a boca aqui e começar a falar? Agora, Rav Nachman dizia muito, Deus quer que você fale com Ele. Ele quer, Ele gosta que você peça. Toda hora fica pedindo, Ele gosta. E também Ele gosta que agradeçam. É bom agradecer a Deus toda hora, que é uma coisa que a gente não faz normalmente. Agradece só depois, ou quando está doente e melhorou, ou alguma coisa extraordinária aconteceu. Mas as coisas do dia a dia, a gente não agradece normalmente. Você não agradece que acordou, você não agradece que foi até o supermercado e tinha dinheiro para comprar, não, ou vai na rua e voltou, conseguiu voltar, com tanto atropelamento, tanta coisa que acontece, Deus nos livre. Essas coisas a gente não agradece. Eu, pelo menos. A menos que você faça disso uma regra fixa. No judaísmo, no nosso dia a dia, a gente tem que agradecer quando acorda. A primeira coisa que a gente faz é agradecer que Deus me deu de novo a alma. Que quando a pessoa
dorme é como se ela tivesse quase morta. Então fica uma impureza nela, que a impureza do morto é uma impureza muito grande. É uma lahá, é um procedimento que a gente faz, que quando acorda, lava a mão de uma determinada forma, para tirar a impureza que fica na ponta dos dedos. Não pode tocar no dedo no nariz, nenhum local do corpo, antes de lavar. E você faz a benção, de agradecer que Deus te deu de novo a alma e que você tem muita fé em Deus. Então, tem que saber isso. É simples, todo mundo sabe, mas, ou seja, é bom agradecer e é bom pedir. O Rav Nachman, que eu cito sempre, porque eu considero um dos grandes rabinos que teve aqui em Israel e no mundo, ele pedia para os alunos dele 1 hora por dia conversar com Deus, com Hashem. Ele falava que era melhor fazer isso em um local uma floresta, ou um local isolado, que a pessoa sente mais a presença divina. Pode fazer em qualquer lugar. E pode fazer também 5 minutos, 3 minutos. O importante é fazer. E aí você fala tudo que você precisa, todos os seus problemas, e pede para Hashem ajudar. Tem que ser assim que ele pedia para os alunos dele. 1 hora por dia é muito. Hoje, para quem estuda Torá, parar de estudar 1 hora só se tem alguma coisa muito importante. Ele pedia para o aluno, não, você vai deixar de estudar, vai falar com Hashem, é importante. Enfim, outra coisa agora, antes de falar da Kabbalah, é falar da Torá. Cada um de nós já sabe mais ou menos, ouviu falar da Torá, mas o mais impressionante é o que todo mundo fala, é impressionante, mas a gente não consegue captar exatamente. É um livro divino. O brasileiro é desconfiado, né? O que é isso? Vai contar piada. Não, desculpa, mas se me falarem Zé, falar o quê? Isso aqui aí que está o detalhe. Difícil de acreditar. Difícil de acreditar. Agora, tem coisas que ajudam a acreditar. Certo? Acreditar, você tem que acreditar. Agora, é sempre bom ter uma ajudazinha. Por exemplo, como é que eu sei que ocorreu algum fato? A pessoa faz um sinal, sei lá, vou esquecer o dia do meu aniversário, eu boto uma pulseira aqui com uma data aqui. Então eu sei que essa data aqui é do meu aniversário, então sempre lá, tá chegando. Chegou, comemoro. Como é que a pessoa sabe que o homem foi à Lua? Eu me lembro que eu vi na televisão, mostraram, né? Agora, eu sentei uma vez num almoço, não me lembro, e começaram a discutir na minha frente. O rapaz falou, que história é essa de homem foi à Lua? Foi tudo montado. Nunca me passou na cabeça. Montado? Eu vi na televisão, fiquei super emocionado, né? O rapaz agora está dizendo que foi montagem. Enfim, tem gente que nega. Então, essa ideia, como é que vai guardar um fato e depois, se vier alguém dizer que não aconteceu, como é que você vai provar? Eu nasci e já me deram todo o pacote. Me falaram, mas eu não vi, teoricamente. Mas o que acontece é que no judaísmo tem muitas mitzvot, muitos comandos. E você, diariamente, faz coisas que te lembram a entrega da Torá e a saída do Egito, onde o povo de Israel estava escravizado. Isso é repetido diariamente, não uma vez, 3, 4, 5 vezes.
depois das refeições, você tem que fazer uma bênção. Você também fala que é lembrando a saída do Egito, a entrega da Torá. Toda hora você está lembrando isso. Para que eu preciso lembrar toda hora? Vamos lembrar uma vez por mês, uma vez por ano, não é suficiente? Não, aí que está um negócio que, se você lembrar de manhã, quando chegar à tarde você já fica, será que é? Aí você lembra de novo de tarde. Você tem que lembrar toda hora. Então, como meu avô fazia todas as coisas, entre o Corrato Filim, tem muitos comandos, assim o bisavô dele, assim o bisavô do bisavô dele. Tradição mesmo, tradição todo dia aconteceu o que acontece comigo agora, aconteceu com meu avô agora, etc. Até a entrega da Torá. E na entrega da Torá tem muitas coisas também muito, muito interessantes e aparentemente difícil de acreditar. E que a geração que recebeu acreditou. Porque o que estava escrito na Torá é o que eles estavam vendo. Então eles não podem negar. Vocês viram isso e isso. Se não for verdade, eu me afasto. Eu quero a verdade, eu não quero mentirinha. Mas se está escrito uma coisa que está acontecendo, então é verdade. Não preciso nem mandar o resto. Depois a gente vai lendo o resto. E dizia então que o povo todo, que não era só o povo de Israel, junto com o povo de Israel saíram do Egito muitos outros povos que estavam lá presos. E da Torá está dizendo que eles viram as vozes. Viram as vozes. É uma coisa também, já tem que pensar um pouco o que é isso, que a pessoa ouve voz, não vê. E outras coisas que está escrito que é difícil de entender. Por exemplo, quando eles entraram em Israel, a Torá foi traduzida em 70 línguas. 70 línguas. Eu estou pensando aqui comigo. 70 línguas. Onde é que tinha papel, pedra, sei lá. Eles sabiam chinês, japonês, para que todos os povos pudessem ler o que está escrito na Torá. Eu só fui entender um pouco o que são essa tradução de 70 línguas quando eu vi esse Google aqui, que você tem um tradutor, que você bota em qualquer língua que vai, ele traduz na hora, né? Aí fiquei pensando, deve ser alguma coisa parecida que aconteceu lá. Alguma coisa assim, que senão a mente não consegue captar isso aqui, tem que entender. Enfim, quando a pessoa estuda a Torá também, eu fiz um seminário em Jerusalém, que feito por uma equipe americana, os rabinos americanos, isso foi há 86, outubro de 86, que eles já estavam fazendo pesquisas com computador, tentando ver na Torá coisas. Às vezes tem palavras, frases que são feitas com saltos de 7 em 7, ou de 13 em 13, ou no começo de cada palavra você vê palavras diferentes. Por exemplo, as primeiras 3 palavras da Torá, Breshit, Bará, Elohim, as últimas letras formam a palavra Emet, verdade. Então Deus, como se assinou a palavra, Deus é verdade, ele assinou nas 3 primeiras palavras a palavra Emet, verdade. Coisas parecidas, e que eu trabalhava com computação, fiquei assim impressionado mesmo. Enfim, voltando ao assunto, essas coisas ajudam você a perceber que não é um livro que qualquer pessoa pode fazer, é um livro que só o dono do mundo, quem criou o mundo, pode fazer. Depois, pelo contrário, a tradição conta que Deus olhou para a Torá e criou o mundo. O mundo não existia. O mundo foi criado pela Torá, como se fosse uma planta. Então, Deus viu a Torá e criou o mundo. Então, tudo que tem no mundo tem relação com a Torá.
Não é possível que haja alguma coisa no mundo, nem que ainda não foi fabricado, ou já foi fabricado, ou esses tablets, esses telefones celulares, tudo já foi previsto pela Torá. Então, por isso que a gente pode dizer que é um livro divino. Uma outra coisa interessante que, normalmente, tudo que vai falado, então você vai para outra geração, perde um pouquinho aqui, perde um pouquinho ali, no final, é mesmo quando você conta uma piadinha, né? No final, fica toda... Não é a mesma piada original. Na Torá, ela foi entregue em duas partes. A parte escrita, que é o que a gente tem, é os 5 livros da Torá, e tem a parte oral, que é a parte grande, a parte dos detalhes. Por exemplo, o comando de botar o tefilim, a gente bota aqui, está escrito na Torá, ot, sinal. Não está dizendo mais nada. Sinal. O sinal pode ser você bota uma bolinha, sei lá, faz o que quiser. Agora, na Torá oral explica como é feito. Tem que ser quadrado, tem que ter um shin do lado, 3 cabeças, shin do outro lado com 4 cabeças. Um monte de detalhes que você até nem entende. Mas isso aqui está escrito na Torá oral. Com o tempo, os sábios ordenaram escrever a Torá oral para não se perder mais, que a capacidade do homem de guardar caiu muito. Que na Torá, na evolução do homem, a gente está cada vez com menos condições. Então, um cérebro como o do Moshe Rabbeinu era capaz de ver presente, passado e futuro. A gente já... nem presente a gente vê, né? Agora, com o tempo, então, a coisa mais interessante é que, mesmo assim, que era tudo feito oralmente, e o povo de Israel se dispersou pela Europa, África, Ásia, América. Quando a gente vê a Torá de cada local, todas são exatamente iguais. Não há nada diferente entre uma Torá e outra. Ou seja, foi super guardada. Não pode haver nenhuma mudança. Então, a Torá ela pode ser lida teoricamente em termos básicos, 4 formas de ler a Torá. A gente falou da vez passada. A primeira parte é a parte simples, que está escrita. A segunda, você vê uma insinuação aqui, algo que você pode aprender. A terceira é algo que está insinuado, mas não diretamente. Tem que pensar um pouco mais. E a quarta é a parte oculta. São segredos da Torá, que normalmente não era muito publicado e só algumas pessoas, cada geração, sabiam. Mas hoje, com o tempo, os rabinos falaram que através da Torá oculta vai haver a redenção. Então, os rabinos já permitem divulgar. Então, tem toda uma história da Kabbalah, toda uma história de como... Isso aí a gente não vai falar agora, mas quem vê no Google pode apertar Kabbalah, você vai ver que não falta coisa para ler. Os livros que eu acho que devem ser estudados, da Kabbalah, os mais importantes, pelo menos. Primeiro é a Tamareira de Devorá, do Rav Moshe Cordoveiro, porque é um livro simples. Dá para já a pessoa ter uma ideia e
o Zohar, que é o livro mais famoso da Kabbalah. Ele foi feito para o Rabbi Shimon Bar Yochai. Ontem teve o Lag Baomer. Vocês foram no Lag Baomer? Lag Baomer eles acendem fogueira em Miron, tudo lá. Não foram. É melhor amanhã estar mais calmo. A gruta? Eu nunca vi. Então, o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele foi um rabino que se elevou muito. E conta a tradição que ele era considerado o Sadik Sodolam, ele é fundamento do universo. Ou seja, uma pessoa assim, para chegar nesse nível, ou seja, o nível dele seria Rabbi Shimon decreta, Deus cumpre. Deus decreta, Rabbi Shimon pode anular um decreto divino. Ou seja, são coisas difíceis de captar, mas Deus é tão humilde que ele permite a uma pessoa chegar nesse nível de que só vou fazer, os meus decretos vão ser anulados por você. Que Deus, dizem assim os sábios, ele gosta da reza do sadik, do justo. Então Deus fala, vou fazer isso. Tá, um decreto. E Deus está esperando que o justo comece a pedir, implorar mesmo. O justo implora, Deus, não faz isso com o povo. Aí Deus, ok. Por outro lado, quando Rabbi Shimon pede algo, Deus faz também. Para chegar nesse nível, tem que... A Torá diz, para chegar nesse nível, ela tem que ser humilde. Ser humilde não é fácil. Não é todo mundo que é humilde. Bom, Rabbi Shimon, então, era o Sadik, fundamento do universo. E ele foi enterrado aqui perto. Ele faleceu no 33º dia do Omer. Na nossa tradição tem que uma contagem que é feita entre Pessah e Shavuot. Pessah foi a saída do Egito e Shavuot é a entrega da Torá. Essa contagem, ela são 49 dias. 49 dias são 7 atributos que tem que ser melhorados cada um. 7 atributos vezes 7, porque em cada atributo tem uma parte dos outros atributos. Vou explicar isso com calma. Isso também está ligado com as Sefirot. Selma também, sempre me pede, fala sobre Sefirot. Já bem. Então a gente aproveita agora começar aqui com calma, já podemos falar um pouco da Kabbalah, da Sefirot. A ideia, talvez tenha sido o Rabbi Moshe Cordovero que idealizou, talvez, não sei, mas no livro do Rabbi Cordovero está escrito sobre Sefirot. Basicamente, a pessoa, o homem seria um modelo de como foi criado o mundo. Ou seja, assim como o homem pensa e depois age, então aconteceu com o mundo também. Tem um cérebro, depois o ato da criação. Então é feito através da forma humana. Assim, a forma humana ajuda você a descrever como foi feito o processo. Então começa com as 3 primeiras esferas que são ocultas. Você não vê, estão dentro da cabeça. São os 3 cérebros. Outro dia eu vi, alguém me mandou pelo e-mail que descobriram que o cérebro é dividido em 3 partes. Então, que cada parte é correspondente a uma esfera. Bom, enfim, as esferas são Keter. Keter é a coroa. A coroa é o máximo, é acima de tudo. Então, um sadik como o Rabbi Shimon, ele chegou na coroa. A gente está
Depois tem a Hormá, sabedoria, e a Biná, o entendimento. A diferença entre a Hormá e a Biná é que a Hormá é um estalo que dá. Às vezes a pessoa... Mas ela vai e pega um papel e começa a desenvolver a ideia que deu num estalo. A parte do estalo é a Hormá. Hormá é a palavra Koarmá, é a força do quê? Do má. O quê? Ou seja, deu de repente alguma coisa que veio, não sabe de onde, aí desenvolveu isso a Biná. A Biná é o entendimento, ela explica então a Hormá. Então vai descendo então com o homem, então agora chega nas 3 esferas. A primeira é o braço direito, seria a Hesed, a bondade, que é o mais forte. A bondade tem que ser superior a Gvurá, que é o poder, restrição. Seria mais ou menos como um acelerador e um freio. Acelerador quer dar tudo. Freio, ele... freia. Às vezes o freio é bom, às vezes o freio é muito... é demais. Não dá nada. Mas isso vai depender. É importante que haja uma mistura dos dois, que seria o esplendor, que é a Tiferet. Depois baixa mais ainda, vem a Netzach, que é a vitória, a Od, que é a magnificência, depois o Isod. O Isod é fundamento. Fundamento é o órgão sexual. Depois tem a Malchut, que é o reinado. Então, para que haja alguma ligação entre a ideia e o ato, então tem que passar por essas fases. Sai do humor, do cérebro, e chega no ato. O ato é o reinado, é o que ocorre. Certo? E nesse mundo tem o reinado da parte da santidade, que é uma coisa boa, e tem um reinado do outro lado. O outro lado, ele quer destruir tudo. Certo? São os 2 irmãos que estão dentro da mesma barriga, que é o Esav e o Yaakov. Yaakov e Esav. Um quer saber, o outro não interessa. Quer as coisas, prazeres. Matar também, etc. Então essa aqui é a luta aqui que tem na humanidade, é a luta entre a Malchut, o reinado do lado da santidade, e o reinado do lado da impureza. Bom, como a gente falou do Rabi Shimon e da Keter, eu vou falar um pouco da Keter, pelo menos que eu entendi. A coroa, que a pessoa que atinge a coroa, normalmente, o que você pode pensar? A coroa se dá para um rei, né? Então, naturalmente, o rei é superior a todos, que ele chegou lá em cima. Mas diz o Rav Moshe Cordoveiro algo interessante. Na coroa, quando chega no nível da coroa, a pessoa é justamente o contrário. Ela abaixa a cabeça, porque... Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, que ela chegou tão alto que ela tem medo de olhar para cima. Assim diz o Rav. Tem medo, o temor de Hashem é muito grande. Então, temor de Deus. Então, quanto mais ela está subindo, mais ela está temendo que tem uma hora que ela já não olha mais, olha só para baixo. Outra coisa é que ela olha para baixo porque ela quer ajudar a todos. Ou seja, quanto mais você está em cima, você pode chegar mais embaixo também. Então, quando o sábio é muito grande, ele chega até não importa onde.
onde ninguém quer ir, ele está lá ajudando e fazendo tudo. Então essas são as duas qualidades, vamos supor. Uma das duas qualidades da Keter, do reinado. A outra, também, que ele explica bem isso, a cabeça, que está também curvada, né, para baixo, ao contrário do arrogante, que ele está sempre com a cabeça para cima. O rei, do lado da coroa, ele está olhando para baixo. Agora, os órgãos que tem, o olho, o ouvido, nariz, boca, ele não permite que haja nenhum julgamento. Nada de ruim entra na Keter. Nesse nível, a pessoa, o Rabi Shimon, por exemplo, se estivesse aqui agora, ele explicaria melhor, mas a gente explica o que está escrito aqui no livro. Ele não deixa nenhuma notícia ruim entrar na cabeça dele, nenhuma imagem não boa, nenhum nervosismo. O nervosismo está haronaf, o nariz está queimando, sim. Nada disso tem. Na boca só sai palavras boas. Não importa quem. Então a Keter é esse nível que a pessoa chega. Se é possível imaginar, mas é o que acontece quando a pessoa chega na Keter. Então nada que ele possa fazer, ele corta. É bem difícil. Agora a pessoa tem que, agora diz o Rav, cada esfera a pessoa tem que tentar entender também, e praticar e fazer o máximo que ele pode dentro do que se chama a esfera da coroa. Ela também tem que perdoar, ela tem que ouvir só coisas boas, julgar só bem, não olhar a parte que o outro está fazendo errado, ele não olha. Ele só quer ajudar. Certo? Então, a gente pode tentar um pouco também. Enfim, todas as esferas se aprende algo. E assim, o homem vai tentando se assemelhar, quanto pode, né, ao Criador. Que essa é a tarefa do homem, se assemelhar ao Criador. Muito natural. A pessoa quer ser como o pai, quer ser como o avô, se eles foram boas pessoas, naturalmente. Então a pessoa também tem que se assemelhar a quem criou ele. Se Deus é justo, ele tem que ser justo. Se Deus é piedoso, ele tem que ser piedoso. Se Deus cria todos os animais, formiguinha, providencia comida para formiguinha, etc. É impressionante. Então você também tem que fazer isso. Você não pode maltratar animal, ou etc. Você tem que se providenciar as coisas, tentar se assemelhar com o Criador. E aí você vai, pouco a pouco, melhorando a tua vida e tendo prazer verdadeiro da vida. Não é verdadeiro, é um maior prazer, vamos supor. Que são níveis de prazer, que você sai do prazer que é só ligado ao corpo normalmente, comer, beber, etc. Você tem um prazer diferente. Você tem um prazer como você tem um filho, você tem um prazer diferente do que quando você comer um bom churrasco, sei lá. Enfim, praticamente é necessário então que a gente se assemelhe ao Criador. Agora, para finalizar, a gente diz também a função que a gente, pelo menos segundo os sábios, a Torá foi dada para o povo de Israel. E o povo de Israel não é para ficar com a Torá só para ele, tem que divulgar para o mundo todo.
Só que Deus pediu para o povo de Israel cumprir 613 comandos, de uma forma geral. E para os outros povos, eles têm 7 comandos principais, que são conhecidos como 7 comandos dos filhos de Noé. São os mesmos comandos que Noé praticava, só que com a entrega da Torá, passou a ser uma mitzvah, um comando, certo? Que, por exemplo, qualquer um pode fazer um comando que o israelense faz, mas ele não foi não pediram para ele. Tudo bem. Se quiser fazer, faz, mas ninguém te pediu. Agora, qualquer pessoa que queira fazer mais, que queira estudar a Torá mais a fundo e se transformar em judeu, vamos supor, aí ela tem que passar por uma conversão e vai ser judeu. Agora, ela não precisa se converter, onde ela está, no nível que ela está, cumprindo os 7 comandos que a Torá pede, ela já é uma pessoa completa, certo? Agora, tem pessoas que nascem com o desejo de se converter. Ontem eu assisti um videozinho de um rabino que ele falava que eles converteram o convertido. Converteram o convertido? Ele explica que converter o convertido é porque a pessoa quando nasce já tem o potencial de que vai fazer a conversão, ela então é convertida. O convertido já é convertido então. Esses últimos anos eu ainda estou tendo um contato grande com pessoas que queriam se converter. Foi lá em Teresópolis que eu conheci um grupo. Eles me pediram, você é o rabino? Não sou rabino, não sou. Não, você é. E me pediram para ajudar, ajudei alguns anos. E graças a Deus alguns se converteram. E tivemos probleminhas também com o pessoal aqui de Israel, os juízes, que eles não gostam de grupo, eles têm medo de grupos. E a gente era um pouquinho de grupo. E aí preferiu-se fazer a coisa mais em silêncio, sem mencionar a palavra grupo. Muito mais eles falavam grupo de Breslev. Breslev, então, é algo que é um pouco... As pessoas gostam, mas se preocupam um pouco também. Então, praticamente é isso aí. Eu gostaria que vocês tivessem alguma pergunta que eu pudesse responder, eu responderia, mas... Sim. Você falou sobre os 7 comandos. Certo. Quais? Eu não sei se eu sei de cor, mas geralmente é não... Você pode ver isso aqui no Google, você tem... Hoje em dia, por isso que eu não guardo nada de cabeça, mas, por exemplo, não profanar, não roubar, formar um beidin, um juiz, tudo elevado a um juiz, não comer carne de um membro que não foi abatido, foi retirado do animal. Enfim, faltam 3 agora. Não está na minha cabeça. Tem 2 questões. A primeira é que quando algumas obras que a gente usa como referência nos levam a uma concepção de uma tradição que pode ser que tenha alguma divergência, sobretudo por influência de Dionísio, de uma estrutura que eu acredito que na Torá ou nos estudos da Kabbalah, segundo essa tradição oral, pode ser que não sejam exatamente os mesmos. E a minha pergunta é se esses estudiosos, a partir dos séculos 3, 4, no caso na Europa, e mesmo aqui, se essa concepção de que as 10 Sefirot compõem
a partir dessa estrutura de mundos, com a influência de Dionísio, que se fala a partir de Keter, Ukmagna, e vem se falando de potestades, de reinos, se isso, segundo a visão, diria, mais rigorosa, mais tradicional, ou mais ortodoxa, é considerado como fidedigno, como correto. Não sei se a minha pergunta... Eu sei. Antes de eu fazer a segunda, quer dizer, ou seja, quando nós estudamos dentro da nossa investigação como uma organização que respeita e que se dedica à investigação da Kabbalah, ela vai pautada em referenciais que foram, diríamos assim, como se faz com a filosofia, foram comentadores, estudiosos que tiveram os seus insights, mas esses estudiosos, sobretudo a partir de algumas referências do começo do período cristão, começam a citar, vamos dizer assim, talvez até para explicar essa estrutura desses mundos, faz associação com querubins, serafins, anjos. E aí eu queria saber se essa visão, ela, aos olhos de um estudioso ortodoxo ou rigoroso no sentido da tradição oral, você diz, não, isso tudo não faz parte da nossa concepção, isso é uma interpretação de um estudioso, para não subestimar, ou considera essas referências que o mundo inteiro tem, essas referências dessas estruturas, desses seres. Essa é uma pergunta. Depois ela está ligada à segunda, que é uma talvez mais simples. A tua pergunta é básica. Vou estudar no livro agora. Qual livro que eu estudo? Ou quando estou estudando no livro, eu posso aprender tudo que ele está dizendo? Ou se tem coisa inventada que a interpretação dele... Basicamente, eu acho que em qualquer coisa tem isso aqui. Qualquer coisa. Uma vez eu estava fazendo mestrado, e uma parte de simulação matemática, e o meu mestre, tinha um senhor lá que era professor, eu falei, poxa, tem tanta coisa para ler. Assim, metade é lixo. Como é que ele sabe, né? Ou seja, por isso que tem que rezar muito, tem que ter muito pureza do coração e pedir para Deus, Deus, me coloca pessoas corretas no caminho para eu poder me aproximar de Ti ou estudar corretamente. E aí, só com a ajuda de Deus, abençoado seja, na minha opinião. Agora, naturalmente, se tem no livro, ou uma pessoa como Rabi Moshe Cordoveiro, ou não precisa, e mesmo quando ele escreve, tem os comentaristas dele. Ele pegou isso aqui dali, pegou isso aqui daqui. Estou lendo agora um livro com a explicação desse livro, Tamareira, e me dá um monte de dicas que eu não sabia. Então você tem que ver. Tem que, às vezes, perguntar para uma pessoa que sabe mais, posso ler esse livro? O livro do Zohar foi considerado, mesmo pelos que não estudam, tem muita parte dos rabinos que não estudam essa parte oculta, completamente. Não deixam nem entrar na sinagoga, livros desses, principalmente os estudantes. Se ele quer ter em casa, tudo bem, mas ele nem quer saber que toda essa linguagem, Torá tem muitas leis que têm que ser estudadas, controversões, discutidas. Você não perde, você utiliza todo dia, não tem tempo para outras coisas. Você quer ler agora um pouco sobre o Zohar. Quando? Você está deixando de ler, estudar um pouco mais. Então... Por outro lado, os sábios, não, tem que estudar o Zohar, tem que estudar a parte da Kabbalah, é importante. Então, como você vai fazer? E entre os próprios livros, tem pessoas que escrevem num estilo assim, no outro estilo. Entende? O próprio Zohar, foi feito várias interpretações do Zohar. Ontem eu falei, eu estava em Miron, queriam me vender um Zohar com determinado
interpretação. Eu falei, eu estava com meu filho, não, esse aqui eu nem sei, eu tenho lá em casa, eu nunca abri um pouquinho, não entendi nada. Aí fui para outra interpretação que me tocou um pouco mais, não sei qual que é a melhor. É difícil. Então, só se você tiver uma orientação, aí você vai ter mais certeza, sabe? E muitas coisas não são exatamente Kabbalah. Fora que Kabbalah envolve muita coisa também. Numerologia, ver a pessoa através das linhas, da mão. Tem um monte de coisa aqui que a gente nem tocou no assunto, que... Como é que eu vou saber se ele está me enganando ou não está? Agora, é de se esperar que a pessoa que estuda Kabbalah, o culto, ele saiba pelo menos a parte normal ele cumpra toda a Torá. Que tem gente que só estuda Kabbalah e não cumpre nada. Eu não vou perguntar para um rapaz que não cumpre Shabat, nem vou perguntar. Não é que eu estou desprezando ele, mas é o que o senhor falou, né? Eu quero uma coisa legal. Eu estudei muitos livros com um rabino, que eu considero ele um mestre, uma pessoa incrível. E ele era uma pessoa alegre, toda hora. E ele estudava só Kabbalah. Depois de muitos anos que ele estudou a Guemará e etc., ele faleceu agora em Gimel Nissan, terceiro dia do mês de Nissan. Fiquei muito triste. Mas ele já estava afastado dele, tinha uns 8 anos, mais ou menos, que ele ficou doente e saiu de Sfat. Eu fiquei sem estudar, eu não tinha com quem estudar, eu estudava sozinho. Às vezes eu estudava com meu filho, criança. Falava para ele e ficava pensando, tá entendendo nada, eu também não estou entendendo. A gente vai lendo aqui, e ele ficava olhando para mim assim. Agora Nesse conjunto, o Sefer Yetzirah, o Yetzirah, é considerado também uma obra confiável? O Sefer Yetzirah? Sim. Aquilo que eu saiba. Enfim, tem muita literatura. Como o senhor falou, você vai ver a história, às vezes você pega eu sempre olho aqui no computador as histórias e tem muita coisa. Tem até uma parte do cristianismo que eles usavam o Zohar. Eles viram no Zohar alguma coisa parecida com o que eles têm, não sei, eu não entendo isso, mas eles estudavam o Zohar. Enfim, não é fácil. Essa parte toda da Kabbalah, mesmo entre os estudantes da Torá, nem todos receberam, nem todos aceitam, nem todos seguem. E eu também agora estou com esse problema. Eu leio que, graças a Deus, depois de rezar muito, me apareceu, exatamente onde eu rezo, apareceu esse livro aqui com a explicação do Tomé Devorá. Então a gente tem que rezar para Deus. E eu conheci também agora um cabalista, filho de um grande cabalista, e que ele dá as aulas, uma vez por mês ele dá uma palestra, a gente se reúne, tem palestras, eu não entendo boa parte do que ele fala, mas ele parece ser super temente dos céus, sabe? Tem que ter sorte, tem que rezar, pedir. Cada um tem que pedir também o que você pode suportar também. Deus não vai te dar uma coisa. Você virou agora representante de Deus no mundo. Jacó, o que eu faço? Eu vou lá em casa, fecho. Mas Deus dá a medida necessária e correta para cada um e a pessoa sente isso. Entende? A pessoa, quando ela vê. Quando eu tive essa aula agora, 2 meses atrás, eu senti, o Shem está me ajudando. Vou assistir esse senhor, um monte de gente também que eu conheço, que estudam muito, estudiosos,
todo mundo para ver esse senhor aí. Eu gostei muito. Então, cada um, eu desejo a cada um daqui que ele possa, dentro do que ele pode captar, certo? É a Sefirot da Gvurá. Hashem quer te aproximar, mas se ele jogar um pouco demais a luz, você não vê nada. Deus colocou o sol brilhando exatamente no local que, se ele botar um pouco para frente, está todo mundo queimado, um pouco para trás, está todo mundo congelado. Impressionante, só ali tem que ser aqui. Também é uma coisa. Se o sol é assim, imagina a luz de Hashem. Pode cegar a pessoa não vê mais nada, tudo branco. Não, tem que ver e passar adiante na proporção exata. Não mais e não menos. Tudo segundo a verdade. Não pode. Sabe, não sabe, não sabe. Certo? Então, espero que vocês possam. Eu também faço a bênção para todos nós aqui, que possamos nos aproximar do Criador da melhor forma possível e tentarmos nos assemelhar a Ele. E assim a gente vai seguir o que se chama a parte oculta da Torá, dentro da parte revelada, os dois juntos, e cumprir tudo que a gente precisa. Eu tenho que cumprir os 613 comandos, que a maior parte não tem hoje, porque não tem templo. O templo não foi construído, ainda vai ser construído. E os outros povos têm que completar os 7. Deus queira que eles façam os 7 comandos. Aí não vai ter ninguém cortando a cabeça de ninguém, não vai ter ninguém querendo destruir todo mundo. Vai ter compreensão mútua entre as nações. A moça falou para mim, nós aprendemos de todo mundo. Eu também. Ontem mesmo eu vi um videozinho de um árabe, não sei o que ele é dos árabes, deve ser um mestre, não sei o que ele falou, olha, está no Corão, o povo escolhido é o povo de Israel, está escrito no Corão. E diz, está escrito na Torá, nesse versículo, depois ele cita, olha, também está escrito que se vocês não conseguirem os comandos, Deus vai castigar bem bastante. Né? Então, citou o versículo. Então, em termos de conversão, como o senhor estava falando, Israel, o povo de Israel passa a ser um símbolo, na minha interpretação. Porque se a pessoa não nasceu israelita, não nasceu das 12 tribos, vamos dizer assim, dos descendentes dos primeiros hebreus, né? Então, como ela poderia se converter e se tornar do povo de Israel? Qualquer pessoa pode se converter e se tornar do povo de Israel. Agora, qualquer pessoa. Agora ela tem que demonstrar uma coisa simples, ela demonstrar que ela quer. Então, para isso tem um tribunal, que são 3 juízes, eles vão, através de perguntas que fazem com a pessoa, eles são pessoas inteligentes, sabe? Eles procuram tentar entender se ela realmente quer. Entendi. Eles não podem botar a pessoa numa categoria de ser israelense, quando tem várias restrições. Você não pode comer carne assim, você não pode, no Shabat você não pode tirar um monte de coisa, acender uma luz. Como é que eu posso botar uma pessoa assim dentro do judaísmo, e se ela não sabe nada? Comprou uma carteira, assim, me paga aqui $500. Perfeito. Está enganando a pessoa. Agora, se ela quer cumprir, certo? Então, a gente aprende isso no próprio Ruth, que ela gerou depois o David Amélia, rei David. Ela se converteu. Ela se converteu através da Naomi. E a Naomi falou, para que você quer se converter? Me deixa, eu vou. Onde você for, eu vou. O que o teu Deus falar, eu também vou fazer. Então ela queria mesmo se converter. Então se converteu.
Mas tem muita gente convertendo. Por isso que eu te falei, não sei se você lembra, reparou, esse negócio de grupo. Por que eles têm medo de grupo? Porque grupo, às vezes, é motivação geral. Ah, tá. Bacana. Não, eu entendo, mas daquele grupo tem alguns que querem e tem outros que, se você perguntar um pouco mais, não falaram que é bom. Não é assim. Que a pessoa que vai converter tem uma responsabilidade perante a própria convertido. Não quero enganar você. Então, eu tenho o Zohar publicado pela editora Sefer. Será que ela é de confiança? tem um Zohar do Sefer que eu traduzi. Oi? Fui eu mesmo que tenho um traduzi. livro, Zohar. Então eu sou suspeito, né? Eu sou suspeito. Não, então eu sou suspeito de dizer que você pode não. Mas veja bem, quando eu traduzia, eu, graças a Deus, eu entrei nessa profissão de tradutor. Primeiro, quando um sábio, um aluno do Rav Nachman me pediu, a gente rezava na mesma sinagoga, Yaakov, traduz o relato de contos, os 13 contos do Rav Nachman. O que acontece? Os 13 contos do Rav Nachman, eles são tão complicados, são tão difíceis de entender, que o Rav Nachman falou que só o Mashiach vai entender exatamente o que eu estou falando. Agora, o que acontece? Nos 13 contos do Rav Nachman, tem toda a parte da Torá oculta, tudo. Tem uma história que o meu colega de estudo me falou, que tem um rabino em Tivéria, que era um super cabalista, quando abriu a primeira página do 13, os relatos dos contos do Rav Nachman, quando ele leu a primeira página, a primeira linha, ele ficou cego. Que ele viu todos os escritos do Arizal, estava ali na primeira frase do Rav Nachman. Ele não acreditou, ele ficou cego e levou algum tempo para recuperar a visão. Ou seja, Rav Nachman diz que você tem que ler esse livro porque ele faz bem para a tua alma. Mesmo que você não esteja entendendo, a tua alma está entendendo. Agora, essa foi a primeira vez que eu traduzi um livro. Eu cheguei eu fui para São Paulo com o livro pronto. Cheguei na Sefer. A Sefer era, não é como a hoje, grande, bonita, era pequenininha. Estava lá o senhor Jairo. Eu levo assim, primeira vez na minha vida que eu vou fazer. Você quer vender isso aqui para mim? O que você traduziu aí? São os relatos dos 13 contos, do Rav Nachman. Abriu assim. Uns parágrafos de 5 metros. Por que você não dividiu? Eu não dividi, que eu resumi exatamente como o Rav Nachman escreveu. Tudo bem. Ou seja, eu, quando traduzo, eu não dou a minha opinião. Primeira coisa, não dou a minha opinião. Eu traduzo, palavra por palavra, porque o Rav Nachman falou, isso eu aprendi com o Rav Nachman quando eu traduzi a primeira vez, que ele falou, não se deve modificar nada nesse livro, nenhuma palavra. Então, eu traduzi do jeito que estava escrito. Ou seja, eu me baseei em uma tradução em inglês e uma tradução do hebraico. Foi feita pelo próprio discípulo do Rav Nachman, que se chama Rav Natan. Então, a gente fez essa tradução. Por isso que você pode estar certa que a tradução é o que está escrito em português. Em hebraico lá está escrito em português. Então, depois me deu uma ideia assim, alguns anos depois, de traduzir o Zohar. Mas o Zohar são vários volumes. Agora, tem o sábio Ari, ele fez algo que eu achei incrível. Toda semana é lida a Torá. Então, em cada semana, ele traduz 7 partes do Zohar. Primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto. Shabat ele não traduz. Então, assim você tem, durante todo o ano, um pouquinho para ler. Eu traduzi isso aqui também, sem querer mudar, sem querer dar o que eu acho, o que eu não acho. Assim está escrito no Zohar. Então, um colega meu falou, Yaakov, quando é que você vai traduzir um livro que a gente pode ler? E certos livros de Cabala
a gente ouve falar, eu quero saber se isso tem fundamento. Existe uma, entre Keter, Chokhmah, Binah, existe a Sefira oculta, chamada Da'at. Escreve D-A-A-T-H. Existe isso? A palavra é Da'at. 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 Veja bem, tem várias... É o Chabad. Conhece Chabad? Ouviu falar Chabad? Já ouvi falar. Chabad é um grupo do Rebbe Milubavitch, o Chabad diz que ele é o Mashiach. Não vou entrar nesses detalhes. Chokhmah, Binah, Da'at, Chabad. Tem muita gente que começa as 10 filhotes com o Chabad, sem a Keter. Naturalmente, não. Eu posso dizer que talvez seja para que a Chabad está mais perto da pessoa. Ou seja, Chokhmah e Binah são as mesmas. Agora, o que é Da'at? Da'at é você saber. Chokhmah, você tem a sabedoria, você vê. A Binah você explica. Agora, Da'at é algo que está ligado mais com o coração, você sabe. É sabedoria. É muito sutil a diferença. Agora, normalmente se usa assim, se usa essas duas formas. A gente usa mais a Keter, que é a coroa. Só uma pausa, obrigado. As obras recomendadas pelo nosso palestrante e a qual vocês estão anotando, porque a gente tem tradução, se você traduziu lá no Brasil. Eu vou dizer o que eu traduzi. Eu traduzi depois o livro Tamareiras de Dvora. Esse aqui é pequenininho, ele vende. Ele vende, mas depois a gente conversa melhor sobre isso. Também foi a Sefer que fez. E o senhor Jairo me ligou, falou que eles já tinham feito uma nova edição. Fiquei satisfeito. E eu não tenho... Nós temos uma editora, Ele me pagou a tradução.